abrir a Bíblia, né? E vamos dar sequência ao assunto que nós iniciamos a semana passada. Que Deus, por sua infinita graça e bondade, nos conceda o entendimento para que nós possamos passar com muito temor, não é? E com entendimento aquilo que vai ser nos proporcionado hoje. Então gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, não é? No Salmo 25, o versículo 14. Salmo 25, verso 14, para a gente iniciar a palavra nesta noite. 25, versículo 14, que é a sequência do assunto que começamos a semana passada. A prioridade de Deus são para aqueles que dão prioridade à sua causa e à sua obra. Repetindo, a prioridade de Deus são para aqueles que dão prioridade à sua causa e à sua obra. O Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os quais Ele dará a conhecer os seus segredos. A tradução diz aliança, não é? Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não é? E diante desse contexto, meus irmãos, eu gostaria de nessa sequência de assuntos, você ficasse bem atento, a fim de que você entenda o assunto, porque quando a gente, irmãos, ensina, quando a gente fala, nós estamos nos comprometendo com aquilo que a gente fala. E nem sempre as pessoas que nos ouvem entendem de forma correta o que a gente está passando. E isso sempre há uma interpretação pejorativa. Por isso que é importante você ter atenção diante desse assunto, que é um assunto, além de ser muito combatido, não é? O inimigo ele tem usado muitas pessoas para distorcer a palavra de Deus. E isso tem dividido irmãos, famílias, amizades e etc. E o nosso intuito aqui é ensinar o que a Bíblia diz, sem aumentar nem diminuir. Porque quando você aprende a palavra, quando você conhece a palavra, você se torna um cristão mais forte. Você se torna um cristão mais capaz. Você se torna um cristão apto a combater o inimigo e atrair para a sua vida as bênçãos de Deus, não é? E dentro desse contexto, a gente pode fazer uma análise rápida e comparar, não é? O processo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, como um processo do feto, no período gestacional de uma mulher. No processo do desenvolvimento de um embrião, de uma criança no ventre da mãe, o órgão principal para que a criança consiga desenvolver todos os outros órgãos do seu corpo é o coração. Se o coração não funcionar de forma correta, os outros órgãos não irão funcionar. Por quê?
Porque o coração bate. Quando o coração bate, é sinal que está vivo. Se o ser está vivo, automaticamente ele vai receber do coração o sangue. Porque o coração bate, no que ele bate, ele leva o sangue para todo o corpo. E no que ele leva, a criança, ela começa a se desenvolver de forma igual. Não desenvolve mais um órgão do que o outro, ela se desenvolve igual. Todo o corpo vai se desenvolvendo de forma uniforme. Se tem algum desenvolvimento fora do padrão, é porque o coração não está funcionando de forma correta. Não é? E Deus, Ele não deseja que nós, seja eu, seja você, ou qualquer outro crente, ou cristão, como queiram chamar, possa sofrer de forma aleatória ou desnecessária. Deus, Ele traz determinadas situações para a nossa vida, como nós comentamos na palavra anterior, quando Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele quer mostrar a nós mesmos quem somos nós. Para nós mesmos. Ele não nos prova para Ele nos conhecer. Deus nos prova para nós nos conhecermos. Para a gente avaliar o nosso comportamento, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa forma de ver, diante da situação. Porque é muito fácil você dizer que é bom ser crente. É muito fácil dizer que Deus é bom quando tudo está dando certo. Eu quero ver você dizer que está tudo bem quando tudo está ao contrário. Não está dando nada certo. Aí você dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é? É uma situação em que cada um de nós precisamos ter a certeza a quem nós estamos servindo. E é aí, irmãos, que entra uma palavra de Deus para a nossa vida. Assim é a nossa vida com Deus. Se não tivermos Ele em primeiro lugar em nossa vida, as coisas não irão funcionar dentro daquilo que Deus deseja para nós. Se o coração da criança não funcionar perfeitamente, o restante do corpo da criança que está se formando no ventre não irá ser perfeito. Assim como o coração precisa bater de forma correta, de forma certa, a quantidade certa, né? Porque os batimentos cardíacos, ele tem aquela quantidade exata por minuto. Quando o coração diminui os batimentos, ou quando ele aumenta, tem alguma coisa errada. Ou a pressão subiu, ou a pressão desceu. E todas as duas impedem que você viva de forma saudável. Se a pressão subir, você vai ter que ser medicado ou socorrido. Isso traz um problema, um transtorno para a sua vida. Se a sua pressão arterial descer, isso também vai trazer um problema para a sua vida. Então Deus deseja que tudo funcione da forma certa, correta, sem nenhuma obstrução, sem nenhum problema. E dentro desse contexto, Deus deseja que nós, assim como o nosso coração funcione perfeitamente, Ele deseja que a nossa vida funcione perfeitamente. Mas para que isso aconteça, Deus precisa ser primícia na nossa vida. Ele precisa ser primeiro. Ele precisa ser o centro, o motivo pelo qual nós vivemos, existimos e nos movemos. Diz Paulo, lá em Atos 17, verso 24 a 28. Não é? E dentro desse contexto, irmãos, Deus ele tem uma promessa, uma palavra de vitória para nós.
Não é porque nós mereçamos a vitória, mas é porque é o propósito de Deus que nós sejamos vitoriosos. Ele não me fez, Ele não te fez, Ele não nos fez para vivermos em derrota. Glória a Deus. Por quê? 8:31 de Romanos. Que todo aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Não diz que ele será vencedor. Ele já é vencedor pelo fato de estar em Cristo. Não é? E o profeta Jeremias, Deus falando através do profeta Jeremias, no capítulo 29. Se você puder abrir em 29:11 do livro do profeta Jeremias. Veja Deus falando para o seu povo. Diz assim: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé o Senhor. Planos de vos fazer prosperar. O plano de Deus é que nós prosperemos, cresçamos. Mas tem um problema, irmãos. Tem gente que não pode ser próspero. Não é porque Deus não quer, é porque ele não sabe ser próspero. Continuando o versículo. Porque declara o Senhor Yahvé: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor, prejuízo, mas planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então, os planos de Deus, para mim, para você, para nós, são planos de bênçãos, são planos de conquistas. Mas para que isso se efetive, Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Se Ele não for, isso não pode se estabelecer. Isso não pode ser concretizado. Por que, irmãos? Quando Deus escuta bem, quando Deus recebe a oferta de Abel e não a oferta de Caim, ali estava intrínseco a atitude diferenciada de ambos. No livro do Gênesis, vamos lá no livro do Gênesis, capítulo 4 do livro do Gênesis, quando o versículo 3 e 4 em diante. Passando o tempo, Caim, olha, presta bem atenção, passando o tempo. Caim deixou o tempo passar. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Abel não deixou passar. Abel trouxe de imediato. Pastor, o que é as primícias? Nós falamos isso na semana passada. As primícias é o dízimo? Não. As primícias é o primeiro fruto. Como a gente citou em Êxodo 13. Todo animal, o primeiro animal do ventre, ou o primogênito do ventre, este será meu, diz o Senhor. Então Abel, ele pegou o quê? A primeira cria do seu rebanho e trouxe. Primeira cria, nasceu, fresquinho, novinho, limpinho, primeiro, trouxe ao Senhor. Aquilo era o dízimo? Não, porque o dízimo é um percentual. A primícia não, é uma oferta de atitude, é uma oferta de gratidão. É uma observação daquilo que saiu, conforme diz a lei de Deus, Êxodo 13. Saiu, então isso aqui eu não vou desfrutar, isso aqui é de Deus. Senhor, muito obrigado pelo primeiro fruto. É uma dedicação.
É como você estivesse dizendo: minha prioridade é o Senhor. É agradar ao Senhor. E como nós vimos em Êxodo 34, 20, nós não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Tem até um hino que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me entrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? O hino fala da prioridade do trabalho, da prioridade do reino. E quando a gente vai lá para Mateus 6,33, se nós lermos do versículo 25 até chegar ao 33, você vai ver Jesus dizendo: não se preocupe, não se inquiete, não se perturbe. Por quê? Porque todas as coisas que vocês precisam, o vosso Pai Celestial sabe. Mas se você priorizar o meu reino, as outras coisas eu vou trazer até você. O que é que Jesus está citando ali? Deuteronômio 28. Se hoje ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, os meus estatutos, todas as bênçãos virão, correrão, irão atrás de você. Você não vai atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você. Qual é a consequência? Quando eu priorizo. E relembrando do momento em que Jesus foi conduzido ao deserto, ele estava precisando de comida, ele estava precisando de descanso, mas ele não comeu e ele não descansou. Porque quem estava tentando ditar o que ele deveria fazer era quem? Satanás. Tentação, escuta aí, vice. Tentação não só é na área sexual, não é só na área biológica, não. Tentação é toda coisa ou todo tipo de situação que tira você daquilo que Deus preparou para você. Que o pessoal, mas rapaz, é uma tentação muito grande. E sempre coloca a tentação só na área da questão física. E a tentação não é só física. Que adultério Satanás cometeu para ser expulso do céu? Qual foi o adultério que ele cometeu para ser expulso do céu? Ele se rebelou. Ele cedeu ao coração. O que é que o coração dele dizia? Tu és igual a Deus. Tu precisa ser adorado como Deus. E a mesma coisa ele fez com Eva. Olha, sabe por que Deus não quer que tu coma do fruto? Para tu não ficar igual a ela. O que ele sentiu, ele passou para ela. Ah, é? Então Deus não quer que eu coma para eu não ficar igual a ele? Ele mexeu com o quê? Com os sentimentos, com o ego. Por isso que Jeremias, Deus diz através do profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Irmãos, como nós temos visto, principalmente nesses últimos dias, as pessoas tomando o nome do Senhor Deus em vão. Não porque Deus me disse, não porque Deus me falou, Deus me fez sentir. E às vezes é a vontade, é o sentimento, é o desejo falando. E ele está dizendo que é Deus. Não porque Deus me disse. Não porque Deus está falando. Foi Deus mesmo que falou? Deus não contradiz a sua palavra, irmão. Deus não contradiz a palavra dele. Ele não vai dizer uma coisa para mim hoje aqui e amanhã vai desdizer o que disse hoje. Não. A palavra dele não muda. Passará o céu, mas a minha palavra não passará. Ele honra a palavra dele. Por isso que quando Jesus diz: olha, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso
que é que Jesus está querendo dizer? O homem não pode ter duas conversas, não pode ter duas palavras. Jesus está dizendo, se você não honrar o que sai da sua boca, você jamais poderá honrar o que sai da boca de Deus. É forte, mas é real. Eu não posso ser uma coisa que um Rose na frente dela e atrás dela ser outra coisa. Eu não posso ser uma coisa na presença de Jorge e atrás de Jorge ser outra coisa. E vice-versa. Isso chama-se lealdade. Lealdade. Se eu não consigo honrar esse princípio, eu jamais vou honrar Deus. Jamais. E como eu estava dizendo, Deus tem uma palavra, uma promessa para nós, uma promessa de paz, de bênção, de prosperidade. E por que muitos não prosperam, irmão? Não é por causa de Deus, não é porque Deus não quer. É porque a pessoa não tem condições de prosperar. Não é porque Deus não quer que ele prospere, é porque ele não tem condições de prosperar. Não cresce. Ele não desenvolve sua vida. Isso seja no lado espiritual ou seja no lado financeiro. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Uma coisa está ligada à outra. Todos os avivamentos, escute bem, pode ler o Antigo Testamento todinho. E você vai ver que todo o avivamento que acontecia na nação de Israel, a primeira coisa que começava era as ofertas, as primícias e os dízimos. Por quê? Porque precisava voltar a funcionar o culto a Deus. Ao todo mundo se voltava. É só você ler o livro de Esdras, está lá escrito. O livro de Neemias, todos os livros falam. E voltaram para o Senhor e trouxeram suas ofertas, e o serviço sacerdotal retornou, e voltou os cultos, está lá. E a lei do Senhor foi lida de 6 da manhã até o meio-dia, o povo em pé. O sol de rachar, e o povo lá em pé. Não era debaixo de uma árvore não, irmão, era do sol. E Esdras lendo a lei. E o povo lá em pé. Aleluia. Glória a Deus. O culto ao Senhor voltou. A lei voltou, o sacrifício voltou, a oferta, e o povo chorava. Era dessa forma. Ah, pastor, eu não acredito. Aí o problema não é comigo. Minha responsabilidade é ensinar. Você acredita, recebe se você quiser. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Comece, examine a Escritura. Por quê? Se você conhecer a Bíblia, sua vida muda. Você nunca mais você é a mesma pessoa. É uma das coisas que o diabo não quer que você conheça, é a palavra. E dentro dessa questão, irmãos, de adoração, de primícia, Caim deixou as coisas passar. Colheu, guardou. Primeira colheita, agora qual seria a atitude de Caim? Primeiros frutos que estou colhendo, é teu, Senhor. Mas Caim guardou, juntou com os outros, que posteriormente seria o dízimo da colheita. Ele não estava nem aí. Abel não. Primeiro ovelhinha que nasceu é tua, Senhor. Está aqui. E o que é que acontece, irmãos? Olha, presta atenção. O que aconteceu com Abel? O que foi que aconteceu com Abel? Porque ele trouxe a Deus as primícias. O que foi que aconteceu com Abel? Porque ele trouxe as primícias. Quem lembra? O que foi que aconteceu com Abel? Ele fez o quê? Deus se agradou. Não ouvi nada. Deus se agradou dele. Não, ele morreu. Abel trouxe as. Quem adora a Deus como deve
deve ser feito, ele provoca situações complicadas na sua vida. Quem atrai a bênção de Deus provoca nos outros a inveja. Quem atrai a bênção de Deus provoca nos outros a raiva. Quem atrai a bênção de Deus provoca no outro, oh meu Deus, todos os sentimentos que não deveriam ser despertados. E o pior, irmãos, se você ler, acompanha aí, capítulo 4, verso 5 em diante do livro do Gênesis. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim e disse: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus estava dizendo, se tu fizesse da forma certa, eu aceitaria. Olha Deus dizendo para ele, se procederes bem, tu não serias aceito? Porque tem pessoas, irmãos, que quer que Deus aceite tudo do jeito da pessoa, não do jeito de Deus. Mas eu te ofertei igual a meu irmão Abel. Aí Deus continua dizendo, se procederes bem, não é certo que tu serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, e cabe a você vencê-lo. E qual era o pecado que estava na porta? Que porta? No coração de Caim. Mata teu irmão. Deus aceitou o sacrifício dele e não o teu, porque tem tu e ele. Sempre que existir ele, tu nunca vai ser abençoado. Então persegue ele, destrói ele, faz alguma coisa contra ele, acaba o teu problema. E isso acontece na igreja, irmão? Acontece! Quantos irmãos aí fazendo vídeos na internet falando, porque pastor fulano não presta, pastor ciclano, só vive fazendo vídeo falando mal dos pastores, falando mal das igrejas, e só ele é o certo. Isso é um doente. Ele não cresce, não tem ministério, não tem oportunidade. Aí os outros que cresceram, que têm oportunidade, ele fica tentando denigrir a imagem do outro. Porque ele não é aceito. Caim aqui, olha Deus dizendo para ele, o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O que era que estava consumindo Caim? A inveja. Abel teve uma conduta exemplar. Irmãos, porque a história que foi passada para Caim foi passada para Abel. E qual era a história? Nessa época, irmão, não tinha nada escrito. Era a tradição oral. O que Adão e Eva passou para Caim, passou para Abel. Escuta uma coisa. Lembra da ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus? Não coma do fruto da árvore que está no meio. Se comer, morre. Por que não podia comer? Era só por causa da ordem? Não, ali era a primícia. A primícia de Deus não pode ser tocada. Tocou, morreu. Primícia de Deus não pode ser tocada. Deus disse, não toque, não come, não pegue. Vê aí, Gênesis 3 e 3. Gênesis 3 e 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Disse Deus: dele não comereis, não tocareis, nem coma nem toque. Para que não morra. Aí o diabo chega e diz: é mentira de Deus. É mentira de Deus. Essa história, a mesma coisa que ele fez lá em cima no céu, quando se rebelou e foi expulso, ele fez a mesma coisa com Eva. A Eva foi cair na besteira. Vou comer. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério quanto você não imagina. O primeiro verdadeiro primiciante depois do pecado, Abel. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje. Por quê, irmãos? O que foi que aconteceu ali? Olha, quando Satanás adentra com o pecado da inveja na vida de Caim, ele quis impedir o quê? O que é que o diabo quis impedir ali? A continuidade da primícia. A continuidade da primícia. Por quê, irmãos? Aprenda uma coisa, viu? As primícias, ela santifica os nossos bens. Nada se quebra, se estraga. Veja aí Romanos 11:16. Romanos 11:16. Glória a Deus. 11:16 de Romanos diz: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda o igualmente é. Se a raiz é santa, todos os ramos também são. Veja o que ele diz no começo do versículo: se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícia dos frutos. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícia dos frutos, a massa toda o igualmente será. Lembra que eu até falei, citei essa mulher a semana passada. Lembra da mulher Sírio-Fenícia que Elias disse o quê? Faz primeiro para a massa do bolo. Foi o que aconteceu. Tudo foi santificado. E o que é que acontece, irmãos? Quando nós primiciamos a Deus os nossos bens. Aí vem a questão agora do dízimo. Para que serve o dízimo? O dízimo, ele protege, garante e brinda. O dízimo protege, garante e brinda. Pastor, isso está na Bíblia? Bora ver se está na Bíblia. Vê aí Malaquias 3. Verso 6 até o versículo 11. Malaquias 3, 6 a 11. Em verdade eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde a época de vossos antepassados vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, dizendo: mas de que havemos de nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam perguntar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Trazei, portanto, todos
dízimos e ofertas à casa do Senhor, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrireis as comportas dos céus, e se não derramareis sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. E diante disso, impedirei que o devorador devorem as vossas colheitas. As videiras no campo não perderão seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os dízimos, eles garantem, eles blindam o que fica na nossa mão. Quando a gente dá a primícia, o que fica, quando a gente dizima, Deus garante. Por quê? Porque na medida que a gente tem uma atitude de ser fiel, Ele diz, olha, não vai chegar praga alguma na tua plantação. A tua uva vai dar fruto. O teu azeite vai continuar dando fruto. Porque eu vou garantir, porque eu sou fiel. Quando nós honramos a Deus, Deus diz assim, epa, está blindado. Eu ganhei tanto dinheiro, mas eu não sei para onde foi esse dinheiro. Não tem gente assim? Poxa, eu ganhei tão bem esse mês. Recebi tanto e estou sem nada. Foi embora, voou. Eu não sei nem como foi que eu gastei. Ou você já não ouviu alguém dizer isso? Sim ou não? Sim. Acho que aqui nem sabe como. Rapaz, eu estava com tanto guardado, de repente ele sumiu. Por quê? Não estava blindado. Por quem? Pela bênção de Deus. Não toca. Oferta. Quando a gente olha, primeiro eu dou as primícias. Depois eu dizimo. As primícias santificam nossos bens. O dízimo garante blindagem e proteção naquilo que a gente tem. E a oferta multiplica. Quando eu oferto, Deus vai multiplicando o que eu tenho em casa. Capítulo 9, verso 10 de 2 Coríntios. Aquele que dá semente, quem dá a semente? É Deus. Ele dá a semente a mim. Agora eu tenho que pegar essa semente e fazer o quê? Guardar? Não, eu tenho que semear, lançar. Lembra daquilo que Rose falou aqui mês passado, quando ela falou sobre os talentos? Eu te dei quantos talentos? Te dei 5. Tu fizesse o quê? Eu multipliquei. Está aqui 10. Servo bom, fiel. Fosse fiel no pouco, vem para o muito. Tu agora vai ser colocado em uma função maior, melhor. Tu antes tinha X, tu agora vai ter 2X. Porque tu semeou. Aí as pessoas, eu não sei onde é que o povo acha isso na Bíblia. Fica inventando história, dizendo que dízimos e ofertas passou. Eu não sei que é a Bíblia que ele lê. Porque o objetivo do diabo, irmãos, é impedir que a obra prossiga. Sem dízimo, sem primícia, sem oferta, a obra para. Porque Deus não pode abençoar quem não é completamente, inteiramente dele. Porque o povo está chegando de mãos vazias. E Deus diz, não apareça diante de mim de mão vazia. Não quero ninguém de mão vazia diante de mim. Eu vou para a igreja hoje buscar uma bênção. Eu disse, aqui nenhuma, você vem trazer, porque a bênção chega lá na sua casa. Glória a Deus. Porque quando a gente... Olha, é literalmente o que Jesus estava dizendo em Mateus 6. Se você não ficar como um ímpio, como um gentio, porque essas coisas que quem vive procurando é quem está com o coração nelas, porque onde tiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Você está preocupado com comida, com bebida, com vestido, com se sacar, com carro, com casa? Não se preocupe não. Faça a minha vontade, que eu vou fazer acontecer na sua vida. Aleluia. Deus faz acontecer.
Repita comigo. Deus faz acontecer quando eu priorizo Ele. Se você prioriza, se prepare que vai bater na sua portinha lá. Irmã, eu comprei isso aqui. Eu nem estava precisando, mas não sei porquê. Vou te tomar para tu? Deus traz. Deus disse que o ímpio faz o ímpio enriquecer. Para o ímpio levar e dar o justo. Glória a Deus. Deus faz isso e muito mais. Por quê? Porque vocês não são consumidos porque o Senhor não muda. Porque se eu mudasse, eu já tinha matado vocês tudinho. Mas por que, Senhor? Porque vocês pecaram, vocês me roubam. Mas em que a gente te rouba? Parece até que Deus está brigando por dinheiro. Não. Os dízimos, as primícias, não é sobre Deus, é sobre nós. Ele não instituiu isso por causa dele, porque ele é eterno, ele é imutável, ele é incansável, é imorrível, é impecável. Ele instituiu isso por causa de nós, por nós. É porque ele quer dizer, eu quero me manifestar a você. Sabe por quê? Lembra da promessa de Deus para Israel? Você vai comer do melhor da terra. Aí Jesus, no Novo Testamento, Jesus diz assim, os discípulos perguntaram, Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos os nossos bens. Pedro deixou uma empresa de pesca. Mateus deixou a coletoria romana. Mateus ganhava super mega bem. Era como se fosse um funcionário da Receita Federal, que hoje ganha em torno de 38 mil reais o salário dele. Jesus disse, vem, segue-me. Mateus foi e deixou. Senhor, ele deixou tudo para te seguir. O que, é que a gente vai ganhar? Nesta vida, 100 vezes mais. E de galho, a vida eterna. Deus não quer que você fique preso ao que você tem. Deus quer que você se prenda a Ele. O que você tem, você usa. E vai ficar aqui na terra. Para os TJ usar aqui. Ele diz que vai usar. Quem sabe que ele não vai usar. A palavra de Deus, ela nos dá, irmãos, essas copiosas bênçãos. Não é que ele precisa, mas é por causa de nós. Veja no Éden. Essa árvore é minha. Todas as outras é sua. Deus só queria uma. Era porque ele ia comer da árvore? Não. Era uma questão de honra. Primícia é honra. Primícia é tributo a Deus. Primícia é uma questão de princípio, de reconhecimento. Eu reconheço que tudo que tenho, que tudo que sou, vem de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que deu, foi Deus que realizou. E diante disso, irmãos, o coração de Caim não estava inclinado para adoração, para servir. O coração de Caim era maligno. O coração de Caim era materialista. Eu não estou falando aqui de nós sermos despendiosos, relapsos, gastar de forma exacerbada, sem controle, ser um perdulário. Não! Eu estou falando de você desfrutar e proporcionar sem ficar com o coração pesado. Não tem pessoas que falam assim, olha, Rose, eu vou te dar isso aqui. Mas, olha, cara, eu vou te dar, tá, Rose? Eu nem queria, sabe? Mas eu vou te dar. Olha a cara da pessoa. Tem não. Eu faço o contrário, só por causa da cara feia, eu pego tudo pra mim.
Bíblia diz: tudo que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Porque quando você começa a fazer para a glória de Deus, para glorificar Deus, para honrar Deus, Deus vai mandando, vai abrindo porta, vai mandando recurso. De onde? Eu não sei. Veja o que a gente leu em Malaquias 3:10. E faça uma prova de mim se eu não abro uma janela no céu. No céu tem janela? Tem? Não. Ele está dizendo que tem, acho que tem. Faça uma prova de mim e veja se eu não abro. Se eu não abro. Veja a preposição. Se eu não abro. Deus está dizendo: se você me obedecer, eu faço existir janela no céu. Eu faço com que ela apareça. Eu faço com que ela surja. Eu faço que aconteça. Aleluia. Glória a Jesus. Abre essa janela. Ele faz criar. Quando a gente, irmãos, obedece a Deus, quando a gente vive debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordem da palavra, do poder da palavra, Glória a Deus. vai, Ele se garante. sobe ali no monte. Aí Elias mandou Eliseu foi subir. Aí Eliseu volta. Foi o que tu viste? Não vi nada, não tem nada. O céu está azulzinho, limpinho. Sobe de novo. Você imagina subir no monte e Eliseu subiu. Chegou lá em cima. Nada, desceu. O que é que tem lá, Eliseu? Tem nada, sobe de novo. Esse profeta mesmo quer me matar, não, ele subia. Ele desce, ele só desce. Fora os cabelos que já tinha caído. Acho que eu entendi mais. Não só. Quando foi na 7ª vez, eu já estava desesperado. Meu Deus! Sem a sombra. O que é que tu visse agora? Eu vi uma mão, uma nuvem do tamanho da mão do homem. Vai agora e avisa a capa que vai descer sim. O que é que uma nuvem do tamanho da minha mão pode fazer? Nada. Não foi nada. Nem uma gota de água sai. Mas quando a gente está debaixo da palavra de Deus, vai e diz que vai cair toró, vai cair toró. É mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, essa multidão está com fome, despede ela. Porque já há 3 dias que está conosco. Não. Se eles forem, eles vão morrer no meio do caminho, eles vão desfalecer. Mas a gente, onde que a gente vai encontrar tanto pão para alimentar essa multidão? A uma hora dessa. Olha, aí surge do meio da multidão. Do nada. Tem um aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu disse: o que é isso? Para tanta gente. Me dá aqui, menino. Olha, o menino surgiu do nada, do meio da multidão. A gente não sabe de onde vem a providência. Sabe que chega. Olha. A gente não sabe de onde ele vem. Aleluia. Mas vem! A gente não sabe como será, mas vai acontecer. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus não depende de política, de governo para fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Pois é. 5 pães é para dar, é para Jesus. 1 João capítulo 3, por favor. Glória a Jesus. 1 Epístola de João capítulo 3. Primeiro João 3. 3 e 12. Eita, meu Deus. Até os ossos. E não sejamos como Caim, que pertencia Maligno. ao maligno. Todo dia você ouve a voz do diabo. Você sabia que você ouve a voz do diabo todo dia? Todo dia eu escuto. Sabe qual é? É aquela voz assim: obedece não. Para que tu vai obedecer a Deus? Para que tu vai para a igreja? Quando eu falo. Para que tu vai para a igreja? Tu está cansado? Tá assim. Tu está com dor de cabeça? Tu mora longe?
Aí tu vai virando uma vela. É verdade. Uma vela apagada. Não, vela. Repetindo o texto, 1 João 3,12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. E a de seus irmãos? Justas. Não diz que era boa, diz que era justa. Bom é Deus. Justas era porque ele tinha uma atitude de prioridade, primícia. Primeiro Deus. Por isso que a Bíblia chama a atitude justa. Judas, livro de Judas, vai descendo aí, coladinho com o Apocalipse. Versículo 10 ao versículo 12. Judas, versículo 10 ao versículo 12. Versículo 10 ao versículo 12. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem. Não tem gente que não entende determinados assuntos na Bíblia. Ele nem entende, não compreende, não aprende. Aí fica falando. Esses pastores são tudo ladrão. Isso é um bando de ladrão enganando o povo. Como foi, Jorge? Sábado a gente foi para um encontro de pastores. Aí foi Jorge e falava comigo. Jorge foi estacionar o carro, não foi? Quando o Jorge passou, vinha uma alma de gato passando por ele com uma bicicleta. Aí fez: eita, eu vou dar paz não, porque isso aí é a Assembleia de Deus do engano. Porque eu estava com a Bíblia na mão. Aí eu disse que Jorge era do engano. Fala que não sabe. Agora continua aí, vice do versículo 10, presta atenção. Difamam tudo que não compreende. E se corrompe até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto, como animais. Olha, eles não aprendem com a palavra, eles aprendem de forma instintiva. Irracional. Como animais irracionais, eles se corrompem. Verso 11: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Olha novamente o caminho de Caim. Ávidos pelo lucro. Isso mostra que Caim não levou as primícias a Deus porque ele estava visando o lucro. Eu vou dar. Olha para aqui. Um tomate lindo desse primeiro. Eu vou dar. Vou lá botar para Deus tocar fogo. Porque a resposta que Deus havia recebido, a primícia, era que o fogo descia do céu e consumia. Vou pegar isso aqui tão lindo. Esse para queimar. Não importa o que Deus vai fazer, você tem que fazer a sua parte, o resto é com Deus. Não tem gente assim, eu disse, mas eu fico assim, sabe, indignado, porque eu não sei o que é feito. Venha para o culto administrativo que você sabe. No caso aqui tem culto administrativo, eu não sei, eu não posso falar pela exemplo, estou falando pela nossa. Aí não sabe, não vem. Não sei o que acontece, que só vive com dificuldade. Venha para saber. Sente com o relator. Sente com a fiscal, cadê Cecinha, a fiscal ali? Sente com a fiscal ali para saber. Com a tesoureira para saber. Não é? Aí fica falando. Repetindo. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro. Se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte e na rebelião de Corá. Por que na rebelião de Corá? O que foi que levou Coré, Datã e Abirão se rebelar contra Moisés? Não aceitava estar debaixo da autoridade da palavra de Deus sobre Moisés. Deus disse, foi eu que constituí. Ah, nós também podemos liderar, nós também podemos ser líderes. Está lá no livro de Números, capítulo 16. Moisés vai falar com Deus na tenda. E Deus diz a ele: chama o povo.
Quando o povo chega na beira da tenda, Deus fala, brada na hora com Moisés. Moisés, meu servo, meu escolhido, tal. Irmãos, qualquer pessoa do planeta Terra pode até questionar a santidade de Deus, mas não questione a autoridade não, que você morre. Aí Moisés disse, se esse povo morrer de morte natural, Deus não me chamou. Não foi Deus que me colocou. Oxe, deu um tremor de terra, abriu a terra, desceu tudinho. Vivo! Deus engoliu vivo. Esse Deus é terrível. Questione até a santidade, mas não questione a autoridade do Todo-Poderoso. Pena desse povo, de Deus. Ivete parou logo no hospital. Não questione a autoridade. Vamos macetar aí o carnaval. Está lá sendo amassada lá no hospital. Vai macetar. Vai brincar. E Deus não matou por misericórdia, porque Deus ama aquela criatura. Quase que vira o carro dela. Ia matar tanta gente. Deus é Deus. Continuando, versículo 12. Deus é Deus. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais. Deus está dizendo na palavra que no meio da igreja tem esse tipo de gente. Eles participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas de fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Mas está no meio do povo evangélico. Está no meio, leva o nome de crente. E quando essas derrotas faz o que faz, quem não faz, leva também. Você me contenta dentro da igreja. É assim, irmãos. Assim são os seguidores, aqueles que têm um coração como Caim. Entenda, não importa o que você sinta, se a sua palavra está cheia, se a sua mente está cheia da palavra, vem um sentimento ruim, aí você diz, mas a palavra de Deus diz assim. 3:20 de 1 João, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração e sabe todas as coisas. Aleluia. Deus, o que é que João está dizendo? A mente. A mente está dizendo, o sentimento, vai, peca. Vai, peca. Deus não está te vendo. O pastor não está aqui. A diaconisa não está aqui. Depois pede perdão. Aí Deus vai dizer assim, Espírito Santo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Depois fica acostumado. Aí a pessoa, está lá a voz do demônio falando da carne, do pecado. Mas a palavra, você está cheio da palavra, que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, Colossenses 3,16. Aí o Espírito Santo lembra a palavra, aí tu diz, para trás de mim, Satanás. É verdade. Aleluia. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Glória a Deus. Você usa a palavra, o escudo da fé, a espada do Espírito. Glória a Deus. Todo dia você vai ouvir a voz do capítulo te chamando para errar. Amém? Amém. Eu vou parar para a semana, a gente continua. Amém. Vamos cear?